Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na nossa primeira revisão, no nosso terceiro dia, lição 53. Hoje revisaremos as seguintes lições. Lição 11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real, se considerar os meus pensamentos reais como meus guias para ver, né? Lição de número 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam. Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica, e o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. E não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Lição 13. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo, porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe, né? Esse mundo do medo. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente. Está também em minha mente, porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. E por fim, revisamos a lição 15. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele, porque não é a minha vontade que o façam. A minha vontade é a dele, e eu não colocarei outros deuses diante dele, né? E aí eu vou ler as lições aqui encadeadas. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado.
Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito, tá? E aí eu vou fazer a leitura dos 3 dias de revisão seguida, tá? As lições, ler tudo uma atrás da outra, pra gente ver como fica interessante essa leitura. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu vejo só o passado. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu não vejo nada tal como é agora. Meus pensamentos não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. E meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tá bom? E aí a gente pratica essas lições que são, na minha opinião, as lições mais desafiadoras de todo o livro de exercícios. Se nós resistimos a essas 40 lições, né? Chegamos nas 50, porque essas 10, entre a 41 e a 50, elas já estão mais fáceis, e fazemos essa revisão 1, nossa senhora, já é meio caminho andado, porque essas lições são as mais desafiadoras. São essas lições que nos mostram que esse mundo é ilusório, que esse é o mundo de Maia, tá bom? Então espero que vocês estejam praticando bonitinho, tá bom? Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai ler o texto do livro A Linguagem da Liberdade, por Melody Beattie, dia 22 de fevereiro. Resolvendo problemas. O nome do texto é Resolvendo Problemas. Peço ao Senhor que me ajude a resolver os meus problemas, para a sua glória e honra. Oração dos Alcoólicos Anônimos. Muitos de nós vivemos situações nas quais não fica bem identificar, ter ou falar sobre problemas. A negação tornou-se uma forma de vida, a nossa maneira de lidar com os problemas. Ao recuperar-nos, ainda temos problemas. Podemos passar mais tempo reagindo a um problema do que resolvendo. Reagindo em vez de resolver, né? Reagindo em vez de resolver. Perdemos o importante, perdemos a lição, perdemos o momento presente. Problemas fazem parte da vida. Problemas são parte da vida, como as soluções também são. Um problema não significa que a vida seja negativa ou horrível. Ter um problema não significa que a pessoa seja deficiente. Todas as pessoas têm problemas para resolver. Ao recuperar-nos, aprendemos a nos concentrar em resolver nossos problemas. Primeiro, certificamo-nos de que o problema é realmente nosso. Se não for, nosso problema é estabelecer os limites. Depois, procuramos a melhor solução. Isso pode significar estabelecer uma meta, pedir ajuda, juntar mais informação, tomar uma atitude ou libertar-nos. Recuperação não significa imunidade ou isenção de problemas. Recuperação significa aprender a enfrentar e resolver os problemas, sabendo que eles aparecerão regularmente. Podemos confiar em nossa capacidade de resolver problemas e saber que não estamos fazendo isso sozinhos. Ter problemas não significa que nosso poder superior nos esteja espezinhando. Alguns problemas são parte da vida, outros são para que os resolvamos e cresceremos nas formas necessárias durante esse processo. Enfrente e resolva os problemas do dia.
Não se preocupe desnecessariamente com os problemas do amanhã, porque quando aparecerem, teremos os recursos necessários para resolvê-los. Enfrentar e resolver problemas com a ajuda de um poder superior. Né? No nosso caso, resolver os nossos problemas com a ajuda do Divino Espírito Santo. Né? Significa que estamos vivendo, crescendo e colhendo os benefícios. Hoje Deus me ajude a enfrentar e a resolver os meus problemas. Me ajude a fazer a minha parte e deixar o resto fluir. Posso aprender a resolver problemas. Esse é o texto Resolvendo Problemas de Melody Beach do livro A Linguagem da Liberdade, cujo PDF vocês já têm, ok? Então é isso. É isso. Os problemas surgem, os desafios surgem para todos nós, né? Esse processo de transformação das nossas mentes, o objetivo dele não é que nós não tenhamos problemas, mas o objetivo dele é que nós possamos resolver os nossos problemas a partir dessa nova consciência, dessa mente de quinta dimensão, né? Do sistema de pensamento do Cristo dentro de mim, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Porque quando eu coloco essa força em ação, a resposta vem. E aí, de repente, aquele problema que eu pensava que fosse insolúvel, a solução vem clara como água, né? Hoje de manhã eu experimentei isso na hora que eu estava meditando, né? Eu tenho feito a minha oração, que eu já ensinei aqui para vocês várias vezes, a respeito do problema que eu estou passando no meu trabalho, né? E aí eu tenho orado, falado, meu Deus, me ajuda a saber verdadeiramente o que está acontecendo, né, nessa situação. Qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? Me mostra a verdade dessa situação, me mostra o que está acontecendo verdadeiramente. Me mostra o que está por trás da forma, né? Então eu estou fazendo essa oração. E aí hoje de manhã a resposta veio. A segunda parte da resposta. A primeira parte veio há 3 semanas atrás, na primeira meditação. A segunda parte, a resposta da forma, o que estava acontecendo na forma, veio há 3 semanas atrás. A resposta do conteúdo, da lição espiritual que está por trás dessa situação, veio hoje. Ah, já se solucionou tudo? Dentro de mim ainda não. Por quê? Porque eu sei que ainda haverá desdobramentos. Mas eu confio. Eu sei que Deus está operando. Por que Deus está operando? Porque eu pedi para que Ele operasse. Porque se eu não pedir, Ele não vai fazer nada. Ah, como assim, Jaque? Deus é preguiçoso? Não. Deus respeita de forma total e absoluta o meu livre-arbítrio. Essa é a diferença. É sobre isso que a gente precisa entender, né? E vocês pensam que não, mas às vezes você parar para assistir uma aula, para estudar o livro-texto, né? Que eu sempre digo para vocês que é muito importante que vocês façam isso, que vocês estudem o livro-texto. Se você está fazendo as jornadas sem acompanhar as lives aos domingos, você está perdendo muito conteúdo. Você está caminhando muito devagar em relação aos seus colegas que estão assistindo e estudando, né? Então você pode pegar, amanhã a gente vai ter live, amanhã a gente vai estudar o capítulo 9, item 2, né? Você pode pegar o seu caderno, você pode fazer o seu resumo, você pode fazer as suas anotações durante a aula, né? As aulas têm uma bibliografia, nós trabalhamos com uma bibliografia muito rica, muito poderosa. Se há bibliografia melhor, me contem, porque eu desconheço, tá? Eu desconheço. E então, se você não está estudando o livro-texto, sinto muito, você está perdendo muito, né? Estude o livro-texto.
Estude o livro-texto. Faça a prática dos exercícios, mas estude o livro-texto. É fundamental, você tem que estudar o livro-texto. O livro-texto te oferece todo o referencial teórico que embasa o livro de exercícios. Não seja preguiçoso, estude o livro-texto. Complemente a sua prática. Se você está nessa prática, abrace a prática. Não seja preguiçoso, não queira o caminho fácil. Como dizia a minha professora de um curso em milagres. Sempre que você está buscando o atalho, sempre que você está buscando a vida fácil, não é por aí. Não é por aí. Você não vai pedir ao seu vizinho para ir para a academia levantar peso para você. Concorda? Você que tem que ir à academia levantar os seus pesos, né? Você que tem que ir para a academia fazer o seu exercício aeróbico, né? Você que tem que sentar e ler o livro-texto e você fazer o seu resumo. E você escrever as suas perguntas, né? E você assistir a sua aula num tempo, num momento que seja seu, que você não vá ser interrompido. A jornada você pode ouvir enquanto você está no carro. Você está indo para o trabalho, você está cozinhando, você está, sei lá, limpando a casa. Você pode fazer isso. As aulas do livro-texto você tem que sentar e prestar atenção, tá? Prestar atenção, fazer as suas anotações. Vão ter frases que você não vai entender. Então o ideal é que você participe ao vivo. Claro que eu entendo que nem para todo mundo é possível participar ao vivo. É domingo, às 7 horas da noite. Às vezes você quer sair com a sua família, você quer ir para o cinema. Mas, por que eu escolhi esse horário e esse dia? Porque é a hora da missa, né? Podia ter colocado às 6 da tarde. Mas aqui na igreja que tem perto da minha casa tem missa às 8, né? É a hora da missa. É a noite de domingo. É o momento em que nós vamos nos preparar para a semana que vem. Nós descansamos, nós tivemos o nosso lazer, nós participamos das nossas atividades com os nossos familiares e amigos. Então tem a hora da missa. É a sua missa. Ah, Jaque, mas eu não sou católico. É a hora do teu encontro com Deus. Eu, gente, fui criada na religião católica e isso não vai mudar. A minha iniciação religiosa foi dentro de uma igreja, a qual eu frequento até hoje. Não vou mais, né, enfim, dizer que eu frequento até hoje não é verdade, né? Essa igreja está acessível para mim até hoje. Ela existe lá, né? Ela está lá. E aqui perto da minha casa tem uma igreja linda, que é a Igreja do Cristo Redentor, que eu moro muito perto do Cristo, né? A Igreja do Cristo Redentor, que é lindíssima, né? Que é onde eu fui ano passado, que eu contei para vocês que eu fui na missa do meu vizinho idoso que faleceu, que o padre fez uma bela missa. Então nada vai mudar isso. Eu tenho essa tradição dentro de mim. Vocês entendem? O 100 para mim é como se fosse a essência disso. A essência que muitas vezes não é dita. Mas eu tenho a igreja dentro de mim como uma instituição pela qual eu tenho respeito e carinho. Né? Eu precisei sair fora, porque o ensinamento já não era mais suficiente. Mas eu jamais vou cuspir no prato que eu comi, né? E vejo, inclusive, certas coisas que aparecem na mídia, que a gente toma conhecimento sobre a Igreja Católica, vejo com muita tristeza. Mas isso é outra história, não é parte aqui do nosso estudo, né? Então é isso. A gente está na vida
para aprender a resolver os nossos problemas a partir dessa perspectiva da mente crística, que está guardadinha dentro dos nossos corações, não está fora. Cristo não está fora. Cristo é a nossa verdadeira identidade. O homem Jesus Cristo foi o exemplo de como é ser o Cristo na Terra. Como é ser o Cristo na carne? Ele nos mostrou. Ele nos mostrou para onde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar. É nisso que eu acredito, tá? Muito bem. Vamos ao nosso livro do Dr. Joshua David Stone, ok? Eu ontem li mais um capítulo maravilhoso. Que livro maravilhoso, tá? Achei aqui onde a gente está. Então a gente parou aqui. Aí ele vai falar de uma coisa que eu achei. Ele estava falando da competição entre os mestres espirituais, você se lembra? Agora ele vai falar de algo com que eu trabalho todo dia. Esse assunto também permeia a produção da energia mundial. Você realmente pensa que fontes de energia não poluentes não teriam sido inventadas e colocadas em uso se não fosse por conta desta elite que está no poder, elite entre aspas, e por todas essas companhias de geração elétrica e companhias de petróleo que são gananciosas? Nossas novas invenções ou foram destruídas ou foram compradas por essas empresas e enterradas, de forma que elas podem fazer seus lucros, ganhar seu dinheiro, né, dessa maneira aí que tem a ver com a cobiça, né? E aí eu posso dizer para vocês, gente, que depois de fazer muitas pesquisas, eu tenho pesquisado esse assunto desde 2020, quando eu tive esse meu despertar, né? O Cryon fala muito a respeito disso, da geração de energia. E o meu mestre, Prageet Harris, do Stargate, também já falou várias vezes, em vários eventos, né? Então, a energia livre, ela já foi, já temos patentes de energia livre no mundo, mas isso foi suprimido, né? Isso foi suprimido. Inclusive, um dos grandes cientistas que trouxe contribuições nesse campo foi o Nikola Tesla, né? E quando o Nikola ele morre, ele morava num hotel em Nova York, o FBI vai pro quarto dele, chega no quarto dele, pega tudo dele e leva embora. Pega os baús dos escritos dele, das ideias dele. Ele tem patentes registradas que foram suprimidas, patentes de energia livre. Gente, preste atenção, eu não estou falando de geração a partir... não estou falando desses conceitos atuais que a gente tem de energia eólica a partir dos ventos ou de energia solar, eu não estou falando disso, tá? Estou falando de energia livre. Estou falando da libertação da humanidade em termos energéticos. Eu trabalho com esse assunto há 26 anos. Eu trabalho no setor de energia. Eu comecei a estudar esse assunto da energia livre há 5 anos. Vai fazer 5 anos agora em março. Tá? Então eu não estou falando sobre energia eólica, não estou falando sobre energia solar. Tá? Essas formas de geração elétrica, elas não são suficientes para dar conta da real demanda que a gente tem hoje, né? No planeta. Então não estou falando disso, só para vocês terem essa ideia, tá? Não estou falando disso, estou falando de coisa muito mais avançada. Inclusive de patentes, de formas de geração, de formas de aproveitamento energético, de equipamentos consumidores com base em novas tecnologias,
que ainda não chegaram para a humanidade e a gente está esperando que essas patentes sejam abertas. Nós estamos esperando. Eu espero que nós possamos ver isso acontecer ainda nessa encarnação, nesse horizonte temporal. Essa é uma das promessas da Era de Ouro da humanidade, tá? Eu vou contar para vocês uma breve história a respeito do Tesla. O Tesla, ele era físico, ele era sérvio e ele emigrou para os Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele foi trabalhar no laboratório do Edison, do Thomas Edison, a quem é acreditada a invenção da lâmpada. Não é bem isso, né? Foram os cientistas que trabalhavam para ele que criaram a lâmpada de bulbo elétrico, né? Então, o Tesla, ele foi trabalhar lá e ele desenvolveu a corrente alternada, né? Que é o que permite que você tenha a corrente elétrica contínua, você tem a corrente elétrica alternada. E a corrente alternada é o que nos permite termos os centros geradores de energia longe das nossas casas. Com a corrente contínua, você tem que ter a fonte geradora perto da fonte da unidade consumidora, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, o Edison começou a desacreditá-lo, por competição comercial mesmo, começou a desacreditá-lo, tá? A fazer campanhas horrendas. Tem documentários sobre isso no YouTube, vocês podem encontrar. Campanhas horrendas difamando a corrente alternada. Ele eletrocutava animais, cachorros, e ele dizia que se a corrente alternada viesse para a cidade de Nova York, que as pessoas iam morrer, que aquilo era muito perigoso e etc. Bom, quando foi lá por volta de 1908, o Tesla pegou um financiamento com o grande banqueiro, o JP Morgan, tá? Para ele construir uma unidade geradora de energia elétrica, tá? Com uma nova concepção. E o JP Morgan financiava ele. Isso é tudo verdade, tá? Isso é tudo coisa que eu ensino para os meus alunos, tá? E o JP Morgan financiava ele, ok? E muito bem. Só que o JP Morgan não sabia o que ele estava fazendo, que ele fazia tudo escondido. Olha só, ele pegava o dinheiro do JP Morgan e ele estava criando uma tecnologia de geração de energia livre, gratuita, tá? A chamada Wardenclyffe Tower, ou Torre Wardenclyffe, o vigilante do penhasco, uma tradução literal. E aí, na Wardenclyffe Tower, ele ia gerar energia, tá? Livre, se eu não me engano era a captação da energia da Terra, agora eu não estou me lembrando. E ele ia transmitir essa energia para o entorno sem fio. Ia ser uma transmissão wireless. E ele começou a trabalhar no projeto, ele estava absolutamente decidido a trazer aquela tecnologia para o planeta Terra. Né? E ele chegou a fazer algumas experiências bem-sucedidas. Só que num determinado momento já não deu mais para ele esconder do JP Morgan. E o JP Morgan descobriu que ele estava querendo criar energia livre. E o JP Morgan falou para ele assim: meu amigo, você tá maluco? Se a energia vai ser gratuita, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Olhem o sistema de pensamento do ego atuando no JP Morgan e o sistema de pensamento crístico do Espírito Santo atuando no Nikola Tesla. Tá? Não à toa é Tesla o nome da empresa de veículos elétricos do Elon Musk. Tá? Não é à toa isso. Tá? Enfim, e aí vejam que interessante. JP Morgan, cortou os financiamentos do Tesla e aquilo não pôde ir adiante, né? E esse é o final da história. A torre que ele tinha construído, aquilo vai se acabando com o tempo e a tecnologia não chega à humanidade. O que chega para a humanidade, a grande contribuição dele,
foi a corrente alternada que a gente usa até hoje. A gente liga o equipamento na tomada e ele funciona com corrente alternada, ok? Então esse é um exemplo que eu tenho para vocês. Há muitos outros, tá bom? O Tesla é o mais famoso. Se vocês quiserem, vocês podem procurar bons vídeos no YouTube contando a história do Tesla e dessa, entre aspas, guerra comercial com o Thomas Edison, que era, na verdade, uma boa bisca, o Thomas Edison, e aí vocês vão se divertir um bocado, tá? Para quem gosta de física, sugiro. Aí ele continua. Você pensa que a verdade sobre os extraterrestres seria escondida das pessoas no mundo por tanto tempo se o ego negativo não governasse a mente dos políticos e dos líderes corruptos? Você pensa que os líderes espirituais deste mundo, que estão sob a forma dos mestres ascensos do plano interior, querem que essa informação seja negada e escondida por esses governos, por esses oficiais do governo corruptos que estão a cargo dessa área? Se nós tivéssemos líderes crísticos que tivessem essa mente, essa consciência crística, então isso não iria acontecer. Pois é, essa é outra parte do problema, né? O próprio Tesla, ele dizia que ele entrava em meditação profunda e ele recebia os projetos das invenções deles, os projetos, as imagens. Ó, essa peça, essa aqui, ela tem esse formato e essa... Ele via em meditação. Dizem que ele veio enviado por extraterrestres benevolentes e que talvez ele próprio fosse um extraterrestre benevolente encarnado, tá? Se você não acredita em extraterrestres, ignore essa parte do vídeo, tá? Você pensa que nós permitiríamos testes nucleares na Mãe Terra e no nosso espaço se os nossos líderes fossem dominados pela mente crística, pela consciência crística? Os adolescentes e as pessoas jovens estariam utilizando tantas drogas se as suas vidas não fossem governadas pelo ego negativo e pelo ser inferior? Num sistema de escola crística, as crianças seriam ensinadas, aprenderiam espiritualidade, meditação, o propósito da vida, a psicologia espiritual, como serem felizes e como alcançarem a paz interior. Você pensa que dessa forma elas precisariam usar drogas recreativas se verdadeiramente compreendessem a vida a partir dos olhos do Cristo e do Buda? Olha as perguntas que esse homem está fazendo para a gente, né? São perguntas que não deixam a gente não refletir sobre pontos importantes, né? O nosso sistema educacional, ele é completamente dominado pelo sistema de pensamento do ego. Ele é completamente corrompido, né? E isso é muito triste, penso eu. Haveria tanta pornografia e preocupação com o sexo e com a beleza física se as pessoas não fossem governadas pelo ego negativo, que, por definição, é super identificado com a matéria? As pessoas estariam preocupadas com o sexo porque estão devotadas à consciência crística búdica, que é a única coisa que é infinitamente mais atraente quando verdadeiramente compreendida. O ego negativo, por definição, é o ser inferior e leva você a uma vida inferior. A mente crística búdica é guiada pelo eu superior e leva você a uma vida elevada. E isso faria com que parassem os abusos sexuais, os estupros, né? Tudo que tem relação com isso. Porque o ego negativo não conhece
as fronteiras apropriadas nesse sentido, né? As pessoas, os homossexuais ou qualquer outro tipo de pessoa seriam discriminadas, qualquer tipo de preconceito existiria, né? Teríamos preconceitos. Haveria tantos divórcios se as pessoas não fossem tão governadas pelo ego negativo e tão erradas com relação a si mesmas. E então, portanto, tão erradas com relação a Deus. As pessoas frequentemente culpam os seus parceiros, mas na verdade, se ambos os parceiros não fossem tão frequentemente governados pelo ego negativo e permitissem que ele programasse suas mentes e emoções, o divórcio não teria que ocorrer com tanta frequência. Esse não é sempre o caso, mas algumas vezes esse é o caso. Né? Em algumas vezes, o divórcio, a separação é plenamente evitável, né? São duas pessoas ali que eventualmente se amam, mas os egos negativos delas não permitem que elas continuem convivendo. Haveria tanto crime se as pessoas não fossem governadas pelo ego negativo? Se todas essas pessoas fossem treinadas na consciência crística e na consciência búdica, você realmente pensa que elas cometeriam crimes? Não é a punição que vai parar o crime ou as prisões, é a educação espiritual. Você pensa que as pessoas escolheriam uma profissão como a prostituição? Ou as pessoas iriam para uma prostituta, iriam ter relações com uma prostituta se não fossem governadas pelo eu inferior e pelo ego negativo? Uma pessoa com uma consciência de Cristo, Buda, estaria interessada em tal coisa como a prostituição? Uma vez que alguém se move para longe da consciência do ego negativo e na direção da consciência crística búdica, então ela naturalmente vai gravitar na direção de apenas comer boa comida, pensar apenas bons pensamentos, estar interessada apenas em sentimentos e emoções espirituais positivos, e estará apenas interessada nas coisas do eu superior e não do ser inferior. Uma vez que isso acontece, alguém não é mais tentado, a pessoa não será mais tentada, não terá mais interesse nessas outras coisas. Alguém realmente gostaria de ir a um filme de terror ou comer comidas que estão cheias de substâncias químicas e preservativos e conservantes? Alguém realmente gostaria de assistir um filme violento ou focar as suas energias em desafios dessa vida inferior? Uma vez que essa mudança seja feita, todas essas coisas vão cair por terra. E ninguém vai nem imaginar como jamais esteve envolvido em tais pensamentos ou comportamentos. Uma vez que você faz a mudança, que você sai do domínio do ego negativo, né? E é dominado então pela sua mente real, pela sua mente certa, a sua mente crística búdica. Então isso não tem nenhum tipo de apelo para você, tá bom? E aí amanhã a gente termina de ler esse capítulo maravilhoso, onde ele questiona todas as áreas das nossas vidas, como elas seriam diferentes, né? Se o planeta fosse dominado pela consciência crística. Isso é ascensão espiritual. Isso é ascensão planetária. Isso é o que está acontecendo no planeta Terra agora, tá bom? Acreditem, por mais bagunçadas que as coisas estejam aparentando ser, o mal está nas suas últimas convulsões, tá? Ele está estrebuchando literalmente, porque a quantidade de luz que entra no planeta não vai mais permitir que esse tipo de baixa vibração sobreviva em nossa Gaia maravilhosa, em nossa Mãe Terra, tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu vou ler novamente as lições
para a gente não se perder. Já fazemos mais uma praticazinha. Lição 53. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito, tá bom? Lembrando a vocês que amanhã à noite, às 19 horas, teremos live do livro texto, ok? Às 19 horas, item 9.2, não sei qual é, tá bom? Eu deixo vocês, meus queridos e minhas queridas, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.